aí, galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional para honra e glória do nome de Jesus. E hoje eu queria ler com vocês aqui em Gênesis 38, versículos 9 e 10, que diz: Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Queridos, nós vamos ver nesse capítulo a história de Judá e de Tamar, né? Judá se casa com uma mulher e tem filhos. E um desses filhos, o mais velho, né, se chama Er. Então, ele vai pegar Tamar para ser esposa do seu filho Er. E quando eles se casam, né, o Senhor não se agrada da vida de Er. E aí o Senhor faz com que ele morresse, né? Fez com que ele morresse. Então, Judá, né, falou para Onã, que era o segundo filho: olha, vai lá e fica com a mulher do seu irmão, porque o seu irmão morreu e ela tá viúva e sem filho, né? Então, queridos, naquele tempo, quando um homem deixava uma mulher viúva e ela não tinha filhos, o irmão do falecido, né, ou o parente mais próximo tinha que ficar com ela para dar descendentes para esse falecido. E aí o filho que nascesse seria considerado filho do falecido. E foi isso que aconteceu. Quando Er morreu, Judá ordenou a Onã, o seu outro filho, que ficasse com Tamar, para dar descendência ao seu irmão mais velho. Só que o que acontece, o que a Bíblia vai nos contar? Que toda vez que ele ficava com Tamar, ele jogava o sêmen fora. Por quê? Porque ele não queria que Er tivesse descendência. Porque pela lógica, o filho que ele daria a Tamar, o filho que Onã daria a Tamar, seria considerado de Er. Então, ele tinha relações com Tamar, mas ele negava os filhos que ela precisava, porque eles iriam afetar negativamente o seu próprio patrimônio, o patrimônio de Onã, né? Então, era uma questão de herança. Se Er, o falecido irmão, ficasse sem herdeiro, a sua linhagem ia desaparecer, né? Ia ser extinta. Então, quando Judá, que era o pai, morresse, todos os seus bens seriam divididos em 3 partes iguais, né? Com Onã tendo 2 delas, porque ele era o filho mais velho dos 2 que tinha sobrado vivo, e o outro filho mais novo ia receber 1/3 da herança, né? Mas se Onã desse o filho para Tamar, a herança do pai, né, de Judá, seria dividido em 4, e o filho de Tamar receberia 2 partes, porque ele era o filho do filho mais velho, e Onã e o filho mais novo de Judá receberia apenas 1/4 da herança. Então, Onã negava filhos a Tamar. Ele tinha relações e toda vez jogava o sêmen fora. Acontece que isso que ele fazia, a palavra de Deus vai dizer que era mal aos olhos do Senhor. E por isso ele fez com que Onã também morresse. Queridos, o maior erro de Onã foi ter sido egoísta. O Senhor já tinha, né, matado Er, porque ele era mal aos olhos do Senhor. A palavra não vai dizer o que ele fazia, que desagradava a Deus, mas o que Onã fez que desagradou ao Senhor foi ser egoísta, porque ele era homem, entendeu? Ele tinha condições de trabalhar, de toda forma ele ia receber herança, e ele jogou sujo
com uma mulher viúva, que naquele tempo, gente, não tinha nenhum tipo de privilégio. A mulher, quando ela era viúva, ela só podia receber herança se ela tivesse algum filho homem para receber, né, no lugar dela. Se ela não tinha marido, se ela não tinha filhos, ela estava destinada a mendigar, gente, para sempre. Porque se não tivesse um homem para cuidar dela, ela também não podia fazer nada por si mesma. Então, Deus ficou muito irado, né? Deus ficou triste com a ação de Onã, que agiu com muito egoísmo, sem pensar hora nenhuma em Tamar, que ficaria totalmente desamparada. Então, que quando nós formos agir, a gente possa pensar no outro, porque às vezes a gente acha que está sendo prejudicado, mas quando a gente olha para a situação do outro, a gente vê que se a gente não agir, né, como manda o protocolo, aquela pessoa vai ser muito mais prejudicada que nós, né? Ou não olha e fala assim, não, mas se eu der filhos agora para o meu falecido irmão, ficando com a viúva, eu vou ser prejudicado, porque vai vir só 1/4 da herança para minha mão. Mas ele não pensou que Tamar ficaria desamparada. Tamar não ia receber nem 1/4. Então, queridos, nós precisamos pensar nos outros quando nós vamos agir. Nós precisamos pensar se, para não prejudicar a gente está prejudicando dobrado o outro. Então, queridos, não haja com egoísmo. Não seja egoísta, não seja arrogante, não seja soberbo, mesquinho, não seja apegado ao dinheiro, porque talvez aquilo que para você é um luxo, né? Porque Onã estava fazendo por puro luxo. Para outra pessoa é a necessidade. Então ele queria juntar na sua herança, sendo que Tamar iria ficar com 0,0, né? Então, queridos, não queira prejudicar os outros para aumentar a sua poupança. Não queira prejudicar os outros para melhorar as coisas para o seu lado, porque o Senhor não se agrada disso. E quando os injustiçados não têm com que se defender, o Senhor age em favor deles, né? Você tem com que se defender, tudo bem, mas o Senhor está defendendo aqueles a quem você está prejudicando e não tem como se defender. Então, não queira bater de frente com a justiça de Deus. Não queira sofrer as consequências de ações egoístas, porque o Senhor é aquele que vela por aqueles que estão sendo injustiçados e estão ficando quietos porque não têm o que fazer. O Senhor é aquele que cuida dos humildes, que estão vendo tudo acontecer errado e estão ficando quietos porque não tem com quem falar, não tem com quem reclamar. Mas o Senhor vê a aflição deles. Então, no que depender de você, haja com justiça, haja com amor pelo seu próximo. Ainda que você tenha um pãozinho e tenha que dividir, entenda que talvez você tenha mais em casa e aquela pessoa só tem aquela metadinha que você vai dar. Então haja com justiça, haja com amor, para que o Senhor se agrade da sua vida. Amém? Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Obrigada por cada bênção derramada sobre as nossas vidas. Pai, que nesse dia o Senhor possa tirar todo egoísmo dos nossos corações, Pai. Toda soberba dos nossos corações. Que a gente não venha agir mal, meu Pai, com as pessoas ao nosso redor, no intuito de não sermos prejudicados
quando na verdade, meu Pai, nós estamos prejudicando o nosso próximo. Em nome de Jesus, meu Pai, que nós não queiramos ajuntar para nós enquanto está faltando para quem está do nosso lado. Em nome de Jesus, meu Pai, eu peço para que o Senhor visite cada pessoa que está assistindo esse devocional, meu Pai, e dê sabedoria a ela, para ela tomar as decisões do cotidiano. Dê sabedoria para falar, dê sabedoria para agir. Em nome de Jesus. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!